Hoje tem jogo da Coreia do Sul contra a República Tcheca e é óbvio que eu não podia deixar de vir aqui indicar pra vocês um livro incrível e maravilhoso da Coreia pra vocês poderem ler, porque, assim, esse livro, eu li ele, eu acho que já tem uns 2 anos. Gente, foi em 2024, eu acho que eu li esse livro, se eu não tô maluca das minhas ideias. E, tipo, até hoje eu penso nesse livro e eu preciso indicar ele pra vocês, porque quando eu li, eu não fiz nenhum vídeo, mas também, tipo, eu terminei de ler o livro e eu fiquei com ele na minha cabeça, assim, matutando. E eu não conseguia pensar em mais nada além desse livro. E eu ainda estou digerindo esse livro. Eu preciso reler esse livro. E ele é incrível, maravilhoso. E eu preciso indicar ele pra vocês. Então, se você quer pegar essa indicação de livro, fica aqui comigo nesse vídeo e vambora. E aí, vocês estão animados com essa Copa, gente? Enfim, né? Brasil joga dia 13, né? Tá chegando, gente. Sábado. Ainda bem que deu no final de semana, né, gente? Primeiro jogo do Brasil. Enfim, quem aí tá animado com a Copa, comenta aí. Não se esqueça de curtir um vídeo, se inscrever no canal e vamos embora pra indicação. O livro que eu quero indicar pra vocês, gente, é A Vegetariana, da autora Han Kang. Cara, eu não tenho nem palavras, nem por onde começar a falar desse livro. Mas, assim, eu tenho que concordar que esse livro não é um livro para todo mundo ler, sabe? Ele é uma indicação que eu faço e que eu acho que as pessoas precisam ler, principalmente nós mulheres. Só que eu sei que ele é um livro que ele não é para todo mundo. Tipo, vai ter pessoas que vai ler e não vai entender nada, não vai gostar, tipo, realmente não é para todo mundo. E eu já digo que esse livro tem alerta de gatilho, tá? Porque, assim, ele não chega a ter uma violência, tipo, sabe? Tipo, tapa, soco e coisas do tipo. Mas é uma violência psicológica que acontece contra a protagonista, que é uma mulher. Então, de repente, pode ser que você se sinta mal, incomodado com esse livro. Se por acaso você começar a ler e se sentir mal, pare a leitura, tá? Priorize a sua saúde mental. Mas aqui nesse livro, gente, quando eu comecei a ler ele, pelo título, né, A Vegetariana, eu achei que iria falar de alguma pessoa que comia carne e tudo mais e passou a ser vegetariana e como que foi a vida da pessoa e tudo mais, esse processo. Mas é muito pelo contrário. No início do livro, eu achei, sinceramente, que seria um livro de terror, sabe? Porque no início do livro, a gente já começa com a protagonista. Ela tem ali um pesadelo, um sonho com relação à carne. E ela acorda e ela, assim, tá meio louca, gente, meio psicótica, não sei explicar, mas ela levanta e ela vai pra porta da geladeira, pega um saco de lixo e começa a socar dentro desse saco de lixo todas as carnes que tem dentro da geladeira e toda comida que tem carne. Tudo que tiver carne, ela soca dentro do saco e joga fora. E, tipo assim, é uma cena que realmente parece uma cena de um filme de terror, porque o livro, ele é narrado em 3 partes, né? A primeira parte é pelo ponto de vista, pela visão do marido dela. E aí o marido dela tá narrando ali a história e ele conta que ele tá indo ali na cozinha. Na verdade, ele foi pra ir no banheiro e aquela coisa, né? O banheiro fica junto da cozinha, uma coisa assim do tipo. E aí, a hora que ele foi pra ir no banheiro, ele viu ela ali assim, tipo, socando tudo da geladeira dentro do saco. E ele ficou assustado, né? E ele chamava ela, tentava conversar com ela e ela, tipo, não respondia. E eu fiquei, gente, será que esse livro é um livro de terror? E aí, quando você lê, você percebe que é um terror, mas não um terror porque é um terror realmente, mas é porque é um negócio ali psicológico que fizeram com a mulher, né? E você percebe que a importância da figura feminina dentro desse livro, ela tá tão de escanteio quando nem é a própria pessoa
ali, a própria mulher que se tornou vegetariana a partir do momento que ela tem um pesadelo com carne, porque depois dessa noite, gente, que ela teve esse pesadelo, que ela jogou todas as carnes fora, ela decidiu que ela iria ser vegetariana, que ela não iria mais comer carne e nem cozinhar carne, não queria nem sentir o cheiro de carne, entendeu? E você percebe que essa coisa da figura feminina aqui, ela tá tão jogada de escanteio quando nem é ela que vai narrar a própria história. Vai ser o marido dela que começa narrando, aonde se arruma toda uma confusão na família, um auê, uma tempestade, um copo d'água, simplesmente pelo fato dela não querer mais comer carne. E, gente, eu acho que uma das cenas mais, assim, fortes que tem nesse livro é a cena do jantar ali familiar, aonde o pai dessa garota, ele realmente, tem um ato de violência ali contra a própria filha, tá, gente? Então, alerta de gatilho, tá? Com relação a isso, porque eu acho que a gente, quando tem cenas que são gatilhos no livro, eu acho que é necessário de quem tá indicando falar, né, gente? Porque a pessoa vai ler o livro achando que o livro é good vibes e não é. Igual um livro que eu li ano retrasado, acho que foi em 2024 também que eu li, que tinha uma cena ali com o negócio de barata, que sempre que eu vou falar desse livro, eu falo, olha, gente, esse livro é muito bom, mas tem uma cena com relação à barata, que se você for ler o livro, você toma cuidado, a hora que chegar nessa cena, tu pula, sabe? Porque senão você vai ficar negociado, sabe? Então eu acho que eu preciso te dizer pra você já ir tomando cuidado. Então, assim, o próprio pai, né, dessa mulher, quer que ela volte a comer carne, e aí acontece uma cena ali de violência. É claro, gente, não tem como dizer que aquilo não foi violência, mas tá. E aí, na segunda parte, né, do livro, a gente vai ter a narração por parte de uma pessoa que eu não tava esperando que fosse narrar, mas assim, esse livro ele é todo complicado de se dizer, gente, porque essa segunda parte, ela consegue ser pior, sabe? É uma parte muito nojenta, porque é narrada pelo ponto de vista do cunhado dela, no caso, né, marido de uma das irmãs dela. E eu não lembro se é a irmã mais velha, se é a irmã do meio. Na verdade, eu acho que ela é mais nova ou era a irmã do meio. Eu não tô lembrada, gente, desse detalhe. Mas, gente, é narrado essa segunda parte pelo cunhado dela. E vocês não têm noção do nojo que eu senti lendo essas partes. Eu acho que vocês já pegaram o teor do que vai ter nessa segunda parte. É totalmente um teor com tudo ali levando pro lado sexual, tá, gente? Então, calma lá se você for ler esse livro. E, gente, que parte gente, ai, eu lia e eu tava lendo, né, no meu Kindle, eu precisava fechar o Kindle, assim, e, tipo, ficava assim, olhando pra parede, olhando assim pro nada e, tipo, tentando digerir o que tinha acontecido, sabe? E toda hora eu lia alguma coisa nessa segunda parte, eu ficava, gente, como nojento, nossa, sério, gente, é uma parte que eu demorei pra ler, sabe? Porque eu tava, nossa, com nojo. E aí, a terceira parte, que é a melhor parte, porque, nossa, cara, essa parte me tocou, chorei, que vocês não estão me entendendo, que é narrada pela irmã dela, é a irmã mais velha dela, realmente, eu acho que ela é a do meio e a mais nova. E aí, gente, quando chegamos nessa parte, onde é narrada pela irmã, putz, gente, vocês não estão entendendo, eu acho que, assim, nós, filhos primogênitos, irmãos mais velhos, putz, a gente vai se enxergar nessa personagem, porque quando ela vai narrar, gente, essa é a parte mais linda do livro, mais sensível, porque é uma mulher falando de outra mulher, entendeu? E é lindo, lindo, lindo essa parte, porque ao mesmo tempo que é bonito, é dolorido, porque a gente vê o peso
que a família joga em cima do filho, do primeiro filho, do primogênito, sabe? Esse peso que o primeiro filho do casal, ele já nasce com esse peso sem ele nem pedir por ele, sabe? E as cobranças, as autocobranças, nem cobranças das pessoas ao redor, mas cobranças da própria pessoa. Eu sou a irmã mais velha, eu posso dizer, entendeu? Então a gente vê a parte onde ela se dói com relação ela se autocobra. Nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter agido assim, eu deveria ter agido assado. Se eu não tivesse feito isso e tivesse feito aquilo, talvez as coisas teriam sido diferentes. E sabe, eu enxerguei, eu entendi a dor dela, sabe? E nossa, foi divinamente bela essa parte, sabe? Então, assim, a gente tem uma história de uma mulher que ela para de comer carne por causa de um pesadelo. E ninguém tá se importando com nada, gente. Tipo assim, só querem que ela volte a comer carne. Ninguém aceita que ela pare de comer carne, entendeu? Querem que ela coma carne, ponto final. Ninguém senta e pergunta, não, mas por que você quer parar de comer carne? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Sei lá, às vezes procurar uma ajuda psicológica pra pessoa, porque às vezes, de repente, ela precisaria de uma ajuda psicológica por causa do pesadelo. De repente, isso resolveria as coisas. E também, o que tem a pessoa ser vegetariana, gente? O que tem? Tipo, se a pessoa for vegetariana e a pessoa estiver saudável, ok, beleza. Mas também é aquela coisa, se a pessoa não estiver saudável, aí temos que ter ali acender o alerta vermelho com relação à saúde da pessoa e tudo mais. E de repente tentar levar ela no médico, ajudar e tudo mais de outro jeito. Mas não obrigando a pessoa a comer carne que ela não quer comer, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu lembrei muito daquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, quando a Rochelle quer obrigar a Tônia a comer a linguiça que ela não quer comer, que ela vai socar a linguiça na goela da menina. Eu lembrei muito dessa cena quando eu tava lendo esse livro, porque é basicamente essa cena de Todo Mundo Odeia o Chris. Ela representa muito esse livro, porque ali a Tônia, ela não quer comer linguiça porque ela não gosta, apesar de que ela nunca tenha experimentado, ela não gosta, ela não quer comer. E a mãe quer obrigar a filha a comer, ponto final, e vai enfiar o trem na goela da menina. E é basicamente isso que acontece nesse livro. A menina decide que não quer mais comer carne e querem obrigar ela a comer, ponto final. E assim, quando você conhece, assim, eu não sou conhecedora, estudada e tudo mais, gente, mas eu consumo bastante coisas, né, da Coreia e tudo mais. Eu gosto, né, eu sempre gostei de cultura asiática, então eu comecei a consumir doramas e BTS e o som com o futebol. Então, assim, eu tô cercada pela Coreia e pela cultura coreana de todos os lados, entendeu? A gente sabe como que essa figura da mulher dentro da sociedade hoje em dia tá sendo uma coisa diferente, né? As coisas estão mudando e tal. Essa questão de tudo lá na Coreia tá mudando, né, gente? A visão que tem-se da mulher e tudo mais. Só que mesmo assim, ainda se tem, né, aquela visão de que a mulher, ela é pra ser uma coisa jogada de lado, que só os homens têm valor e tudo mais. A mulher, ela é muito desvalorizada, gente, dentro da cultura coreana, entendeu? Você pega aí relatos que eu vejo direto de mulheres que são casadas, né, às vezes mulheres até brasileiras que são, né, casadas com homens coreanos. E, por exemplo, na gravidez, gente, da mulher, quando a mulher vai parir ali, ela não tem direito a nada, a escolher nada. Tipo assim, o médico vai decidir o que ele acha que vai ser melhor, entendeu? Se eu não tô louca, não pode nem... O marido não pode acompanhar a esposa no parto, entendeu? Então, tipo assim... A mulher, ela é realmente jogada de lado ali, entendeu? Quando você conhece um pouco da cultura do país, eu acho que fica ainda mais evidente as coisas do livro, que você consegue ter uma visão mais ampliada da história. Então, assim,
Eu recomendo muito esse livro, eu quero muito ler outros livros da autora, né? Ela tem um... Gente, como que é o nome? Alguma coisa com branco que eu quero ler, Atos Humanos. Nossa, gente, eu tô louca pra ler também Atos Humanos. E assim, é uma autora que eu quero ler tudo que ela escrever, só que também com moderação, devagar, porque por a vegetariana eu já vi que a escrita dela, histórias e tudo mais vão ser densas, então são histórias que você precisa ler ali com a cabeça aberta para você poder entender, porque muitas das coisas no livro vão ser questões metafóricas e que você precisa ali usar um pouquinho do cerebelo para conseguir entender, sabe? Só que é uma leitura muito enriquecedora, então eu recomendo muito. Se você é uma pessoa de estômago forte e você vai dar conta dos gatilhos do livro, leia um livro. E assim, se você tá começando a ler agora, eu não recomendaria você ler esse livro. Pega outros livros aí, uma fantasia, um suspense e vai ler. Mas, se você é uma pessoa que já tá acostumada a ler, você, por exemplo, gosta de ler clássicos, você gosta de ler poesias e essas coisas, você gosta dessas coisas mais metáforas e tudo mais, leiam esse livro, por favor. E hoje essa vai ser a minha indicação de livro para vocês, né? Um livro da Coreia do Sul. Eu já li alguns outros livros, eu acho que foram 3 ou 4 livros que eu já li da Coreia do Sul, né? Mas eu queria indicar esse. Agora da República Tcheca, né? O quinto ano que nunca sai da gente. Eu ainda não li nada. Eu vou ler ainda esse ano. Eu irei ler algum livro de lá. Eu tô com um projeto de ler um livro de cada país da Copa do Mundo esse ano, justamente para eu poder conseguir ler livros de países diferentes. Então, em breve eu irei ler e quando eu ler, eu aviso vocês. Mas é isso, por hoje a gente vai ficar com a indicação de A Vegetariana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação, desse vídeo. Se vocês gostaram e querem mais vídeos assim, me diga aqui nos comentários. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com o Papai do Céu e fui!